povo! Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Tava com saudade de vocês. Bom dia, bom dia, bom dia, Arnaldo! Continua como sempre, Arnaldo. Primeiro, hein? Evento shake do Grife. Bem-vinda, Larissa, bem-vinda, Roberta. Bem-vindo, Magro Vieira. Tava com saudade da galerinha das 7 horas da manhã, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Laurinda, diretamente de Lagarto. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Bem-vinda, Norma. Bem-vinda, Marta. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo, Claudinei, diretamente de Montes Claros. Suzana Rosendo já chegou em Aracaju. Bom dia, bom dia, bom dia. É com o nosso Deus. Bom dia, seu Manuel. Como estáis no interior de São Paulo, seu Manuel? Seu Manuel, eu senti falta do senhor lá na extravagância, hein? Eu não vou relacionar o nome das pessoas que eu senti falta na extravagância, não. Sete horas em ponto. Voltei da extravagância meio gripado, sabia? Eu acho que eu não estou acostumado com a temperatura negativa, mas graças a Deus já estou me recuperando, tomando 5 vitaminas, multivitaminas de manhã, 5 multivitaminas à tarde, quando acorda, quando levanta. Daqui a pouco amanhã eu já estou bom. Galerinha, sejam todos bem-vindos. Essa semana vai ser uma semana muito especial, garanto para você que vai valer a pena essa live. Mas vamos começar aqui. Vamos começar a nossa live do jeito que tem que ser, que alguns princípios a gente não muda, não é verdade? Começamos sempre com louvor. E essa semana agora eu vou pedir agora, vou fazer uma enquete quando acabar a live hoje, eu vou fazer uma enquete. Quais são as músicas que você quer que comece a semana das lives? Essa semana agora eu vou deixar vocês escolherem uma música aí que seja uma música gospel, tá? Aqui a maioria votaram, nós vamos começar na terça, quarta, quinta, sexta-feira, beleza? Uma coisa eu quero dizer pra você nessa live hoje. Se eu tossir durante a live aqui, não esquenta a cabeça não, porque normalmente eu já tusso e agora vou tossir mais ainda por causa da friagem lá do Chile, beleza? Mas eu quero dizer pra você, independente do que você está vivendo, independente das dificuldades, eu quero dizer pra você que se tem algo ou alguém, né? Se tem alguém que pode te fortalecer, é o Senhor. E às vezes a gente não toma posse disso, a gente não vive isso, a gente não acredita nisso. E eu quero pegar um versículo bíblico que está no livro de Isaías 40, 29. Isaías 40, 29. Isaías é logo depois ali de Provérbios, Salmos, aí tem Isaías. Eclesiastes, Isaías. Isaías 40, 29 diz o seguinte: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, né? Tem versão bíblica que diz que o Senhor é aquele que fortalece ao cansado e dá grande vigor àquele que está sem forças. E o que isso quer dizer para mim e para você nessa manhã de hoje? Deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui nessa live. Independente se você foi ou não para o Chile, se você teve evento esse final de semana ou não, que eu já tive evento ontem, a correria do dia a dia, galera, cheia de compromisso o tempo todo, urgências, problemas, isso pode nos levar ao cansaço físico, sabia? Emocional, mental
E isso faz com que às vezes a nossa vida perca sentido. É tanta coisa para a gente fazer em tão pouco tempo. Eu costumo dizer para as pessoas que se eu pudesse comprar umas 20 horas a mais por dia, eu precisaria de comprar 20 horas a mais. E às vezes esse esgotamento ocorre especialmente quando a gente tira os olhos de Deus e a gente começa a focar nos problemas. E está na hora da gente parar de focar nos problemas e começar a olhar para Deus. O que Deus tem para mim? O que Deus quer me ensinar com isso aqui? Tudo o que acontece na nossa vida tem algum ensinamento de Deus. E a gente tem que tomar ciência disso. Entender que através dos acontecimentos, dos desafios, existem as oportunidades. O mundo, ele nos faz sentir inseguro, né? O mundo nos deixa às vezes desamparado quando está tudo dando errado. Quando tudo acontece diferente do que a gente planejou. A gente fez uma programação e está tudo dando errado, tudo dando o contrário. Eu estou pior hoje do que eu tive há 2, 3, 5, 10 anos atrás, né? E quando a gente se sente assim seguro, desamparado, e as pessoas começam a dizer para a gente que a gente não consegue, que a gente não é capaz, né? Tem gente que fala que isso não vai dar certo, eu já tinha dito que isso não ia acontecer. E deixa eu dizer para você, isso é uma mentira muito grande só para nos paralisar. A verdade é que a gente precisa saber, quando a gente está sob os cuidados de Deus, Ele envia anjos para nos proteger, conforme afirma a Bíblia. Em diversas passagens bíblicas diz que Deus manda anjos para nos proteger. E eu quero dizer para você nessa manhã de hoje, a gente vai começar mais um semestre amanhã. A metade do ano literalmente acaba hoje. A partir de amanhã é um novo semestre e a gente tem a metade do ano ainda. E eu não sei o que você está passando, não sei as dificuldades, mas uma coisa eu sei, mesmo no meio de dificuldades, no meio de desafios, existem forças disponíveis para quem confia em Deus, sabia? E o meu convite para você nessa manhã de hoje é que a fé na palavra nos renova, nos permite reconhecer que nós e Deus somos maioria sempre. Só de você estar com Deus, você já é um vencedor. Eu quero dizer para você, se você se sente desanimado, volte o seu coração ali para Deus, dedique mais tempo a uma comunhão com Ele, entregue mais um pouco do seu dia a Deus, fala assim, Senhor, sê comigo nesse dia de hoje, me dê força, me dê livramento, conecte com Deus logo de manhã, peça a Ele para você fazer boas escolhas, tomar boas decisões e acima de tudo, não deixar você desistir, porque desistir é a coisa mais fácil do mundo. Eu quero que você permita, né? Permita que Deus possa cuidar de você nos momentos difíceis. Às vezes a gente não acredita, mas é nele que a gente encontra paz, a gente encontra força, a gente encontra direção para a gente ir em frente. Começa a partir de agora a olhar para o alto, pois é do alto que vem o socorro de Deus. Isso é bíblico. Tem um provérbio desse aí que eu não sei, que diz que os Salmos, se eu não me engano, em Salmos, acho que é o Salmos, diz que quando eu olho para o céu, de onde vem o meu socorro. E para você que está aqui nessa manhã de hoje, eu quero dizer para você que Deus, independente do que você está vivendo, independente da dificuldade que você está passando hoje, Deus é socorro bem presente na angústia. A maioria das pessoas recorrem a Deus na angústia, né? Na hora que está perdido, na hora que está tudo dando errado. Mas eu quero dizer para você que a gente precisa ter essa conexão com Ele todos os dias. Não espera chegar no momento ruim para você começar a procurar essa conexão com Deus. Beleza? Então vamos lá. 7 horas e 7 minutos, 30 de junho de 2025. Hoje é a nossa live de número 1350. Ficamos 15 dias fazendo live 8 horas da manhã. E agora a gente volta para o nosso ritmo de 7 horas da manhã, porque 7 horas a gente já começa aqui turbinado. Eu não sei para você. Tâmara Quintela, bem-vinda à nossa live, Tâmara. E eu quero dizer para você, galera, que a gente sempre começa com uma frase do dia, né? E eu vou falar o que nós vamos fazer essa semana aqui. Então, se eu fosse você, eu ficava focado essa semana todos os dias. Se precisar de adiar alguns compromissos seus, adie, mas esteja focado aqui de 7 horas da manhã. Eu sei que gente que fala pode assistir ela gravada, né? Mas nada como aqui na hora que você faz perguntas, eu posso tirar suas dúvidas quando eu consigo ler aqui nos comentários. Mas a gente começa nossas lives sempre com a frase do dia.
E a frase do dia ela diz o seguinte: saber para onde não voltar também é direção. Eu gostaria que você pensasse nisso ao longo do dia de hoje, compartilhasse essa frase com alguém. Saber para onde não voltar também é direção. O que nós vamos fazer essa semana aqui? Vai ser uma semana muito intensa. Por que, Wellington, vai ser uma semana intensa? Porque durante esta semana agora, de hoje até sexta-feira, a gente não vai ter na quarta-feira a live Empreendendo com Sucesso. Na sexta-feira nós não vamos ter a live Construindo um Futuro Abençoado, que a gente fala de princípios bíblicos baseado em personagens bíblicos. Essa semana vai ser uma semana totalmente diferente. Durante essa semana todinha eu vou tentar trazer para vocês os pontos mais importantes da extravagância do Chile sobre a minha percepção. Só que eu gostaria de pedir para quem esteve no Chile, quando eu comentar alguma coisa aqui que você acha que você pode acrescentar, né? Porque assim, Wellington, tem alguém que pode acrescentar a mais, algo a mais do que você vai falar? Lógico que tem. Às vezes um casal, né, tá junto, sentado um ao lado do outro, assistindo um treinamento. Você olha nas anotações de um, tem anotado algumas coisas, e na anotação do outro tem anotado outras coisas. E eles estavam ouvindo a mesma pessoa no mesmo tempo, no mesmo momento, no mesmo local. Então, ou seja, duas pessoas juntas no mesmo lugar ouvem a mesma coisa, mas entendem coisa diferente. Então, o meu convite para você que agora é que essa semana, ontem nós tivemos um STS em Salvador e eu comecei a perguntar para as pessoas quanto é que elas tinham investido entre passagem, hospedagem, alimentação para ter ido ao Chile, a extravagância do Chile. E a maioria gastou no mínimo 5 mil reais. A maioria esmagadora foi acima de 5 mil reais. Quem comprou passagem com milhas, tiveram alguns descontos, mas a maioria foi acima de 5 mil reais. E tem pessoa que viajou em família que gastou 20 mil reais. E o que eu quero fazer aqui essa semana? Essa semana eu quero entregar para você gratuitamente. Vai precisar do seu tempo. 1 hora aqui na segunda, 1 hora na terça, 1 hora na quarta, 1 hora na quinta, 1 hora na sexta, para você receber o conteúdo sobre a minha perspectiva, sobre a minha percepção. E também eu vou querer que alguns amigos que estejam aqui na live, que estavam lá no Chile, possam compartilhar também. Então, já começa a meter o dedo no aviãozinho aí agora. Porque se você quer que alguém economize 5, 6, 8, 10, 15, 20 mil reais, vale a pena você mandar um aviãozinho e trazer as pessoas aqui para dentro, porque eu vou trazer diretamente da fonte o conteúdo que a gente observou lá. Não só nos treinamentos, mas na conversa com os amigos, mas também nas mesas de presidentes, nos jantares, nas festas. Galera, olha aí, ó, Bruno gastou 5 mil reais e lá gastou mais 1.000 reais entre passeios e refeições. Muito bem, Bruno, obrigado aí pelo depoimento. Se tem mais alguém que quiser contribuir, escreva aqui para mim quanto é que você investiu. Você não gastou, né? Você investiu. Quanto é que você investiu? Gastei o suficiente para voltar muito melhor. Parabéns, Ilka. Escreve para mim aí quanto que você investiu para voltar melhor, para se tornar uma pessoa melhor, para se tornar um profissional melhor. Galera, se você, dependendo do valor que você investiu, com 4, 5 planos T90, você já paga tudo isso aí. Algo que você aprendeu lá e vai valer para a sua vida inteira. Então, escreve para mim aí nos comentários quanto é que você investiu em torno de passagem, hospedagem. Mesmo quem foi com milha, teria um custo, na verdade, né? Se não tivesse ido com milha, beleza? Meu Hype Drink hoje está com água natural, nem água gelada nem gelo tem. Beleza, vamos lá. O nosso evento, eu já cheguei lá na segunda-feira, tá? Eu nem sei se vai dar tempo de eu falar dos meus passeios aqui. Mas dependendo do correr aqui das lives, ao longo das lives eu vou falando um pouquinho dos meus passeios, das diversões. Mas o foco aqui é trazer o conteúdo da extravagância, o que foi ensinado lá, o que foi falado no palco da extravagância, nos treinamentos, nos reconhecimentos, nos bate-papos, e é disso que eu vou falar.
E bem-vindo, Adriano Rosendo. E tudo começou, na verdade, na quinta-feira. Quinta-feira nós tivemos um evento chamado Mastermind. A galerinha, Bruno aí, ó, gostou do Juan Miguel, né? Juan Miguel vai estar em Camboriú, aqui no Brasil, em outubro, e também em Recife. Mai investiu aí 5 mil reais de passagem, hospedagem, alimentação e transporte. Então, ou seja, quem assistir as lives essa semana agora vai economizar aí 5 mil reais. E o mais importante é você sair daqui e colocar em prática, beleza? Então a live, os treinamentos começaram na quinta-feira com um evento chamado Mastermind. E esse evento de quinta-feira, galera, tinha mais de 10 mil pessoas na extravaganza. E nesse evento de quinta-feira tinha mais ou menos umas 1.000 pessoas no máximo, eu acredito, tá? Um evento foi muito seleto, um evento onde tinha mais ou menos 10% das pessoas que estavam na extravaganza que estavam nesse evento da quinta-feira. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, prestem atenção no que eu vou dizer. Para mim, o Wellington, não estou falando em nome da Tatiane, não estou falando em nome do meu filho Felipe, eu estou falando em nome do meu nome, é Wellington. Para mim, se o evento já tivesse acabado na quinta-feira, 10 horas da manhã, para mim já tinha valido a pena. Por causa de uma frase, e vai ser bem dizer, a primeira frase que eu vou dizer para vocês aqui hoje, já teria valido a pena a live. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Na quinta-feira nós tivemos 2 palestrantes apenas, o Stefan Graziani e a maior parte do tempo foi o Eric Warren, né? O Stefan Graziani é um distribuidor da Herbalife, que agora não é mais distribuidor, ele agora é CEO da Herbalife, mas ele é uma pessoa que tem 12 linhas de presidentes, tá? E número 2, o Eric Warren, que hoje é o papa do marketing multinível, é a pessoa que mais entende, mais treina, mais capacita pessoas dentro do marketing multinível, é o autor do livro GoPro. Falar nisso, GoPro, vou fazer uma promoção de livro GoPro um dia desse aí, que eu tenho alguns aqui, alguns em branco inclusive, mas já valeu a pena para mim até 10 horas da manhã. E deixa eu dizer para vocês o que eu ouvi lá e que fez diferença enorme para mim. Vai ser a segunda coisa que eu vou falar aqui hoje. A primeira coisa que eu entendi naquele treinamento, e eu quero dizer para todo mundo que está aqui, por isso que é importante você mete o dedo no aviãozinho, galera, põe gente para dentro agora. Agora é hora de você parar, meter o dedo no aviãozinho agora e contar 30 pessoas, ó, coloca 30 pessoas aqui dentro, manda o aviãozinho para 30, porque eu lhe garanto que vai valer a pena. E eu quero dizer para você que está aqui agora, independente de quanto tempo você tem Herbalife, e eu vou falar agora principalmente para quem não foi para a extravaganza. Vale para todo mundo, mas principalmente para quem não foi, que eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui hoje nessa live não foram para a extravaganza. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Você sabe o que vai fazer a diferença entre você sair de onde você está e chegar no PIN de presidente, ou você que já está no PIN de presidente chegar no PIN de Chairman's Club? A diferença que vai fazer é a sua postura. Mesmo que você não tenha postura do PIN. Postura do PIN. Olha, a minha mulher me trouxe um chá quentaço aqui, bicho. Essa mulher minha, ó. Te amo, Tatiane. Tatiane também tá tossindo, tá igual eu. Chá quente. Queimei até minha boca. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Anota aí. Quer sair de onde você tá e chegar no próximo nível em 3 anos? Anota aí, 3 anos. Mas 3 anos é para sair de onde você está e chegar presidente. Não é sair de supervisor para equipe mundial, de equipe mundial para guete, não. Se você quer chegar daqui a 3 anos no próximo PIN, no PIN de presidente, eu quero dizer para você, você precisa ter, a primeira coisa de tudo, é você ter a postura do PIN seu hoje. Mesmo que você não tenha o cheque. Wellington, eu sou Get, mas eu não estou ganhando como Get, mas tenha a postura de Get.
Eu sou milionário, mas eu não estou pontuando como milionário e nem ganhando como milionário. Tenha a postura de milionário. Isso vai fazer toda a diferença. A sua postura é fundamental. Galera, e quando eu falo de postura, não vale para você que é equipe mundial, para você que é Get, vale para você que é Get, milionário e presidente. Tem presidente que não tem postura, tem presidente que não tem postura do PIN de presidente. Tem milionário que não tem postura do PIN de milionário. Tem Get que não tem postura no PIN de Get. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Independente se você está recebendo ou não o seu cheque do jeito que você tinha que ter, você precisa ter a postura. Agora vai a coisa mais importante para mim de toda a extravagância e que ela já podia ter acabado na hora que eu ouvi essa frase e eu quero falar para você. Galera, eu quero que vocês escrevam para mim aqui agora. Eu tô com tempo, tá? Eu tô com tempo. Eu quero que vocês escrevam aqui para mim na live agora. A pessoa que você conhece aqui. Vamos lá, vamos fazer o primeiro nível de Get, tá? Vamos começar com Get. Todo mundo responde, tá? Todo mundo que souber a resposta, responde, por favor. Você que está aqui nessa live, que conhece um Get, que chegou a menos tempo no nível de Get, chegou em quanto tempo? Escreve para mim aqui na live, você que conhece uma pessoa que chegou no nível de Get em menos tempo, chegou em quanto tempo? Eu conheço alguém que chegou em Get em 3 meses de Herbalife. Escreve para mim aqui, você que conhece alguém que chegou no nível de Get em menos tempo, na sua opinião, chegou em quanto tempo? Então, estou aguardando você, dê aí, escreve para mim aí, ó. Solange conhece alguém que chegou a Get há 3 anos. Beleza? Vamos lá. O Get que vocês conhecem que chegou a menos tempo, chegou em quanto tempo? 6 meses, beleza. 4 meses, beleza. Eu demorei 2 anos, tá? Só para vocês saberem. Eu demorei 2 anos. Eu era ruim demais. Mas tem pessoas que chegaram em 4 meses. Tem pessoas que chegaram em 6 meses. Tem pessoas que chegaram em 3 anos. Tâmara Quintela. Conhece alguém? Como que tá meu amigo Mauro Falcão, Tâmara? Tâmara, falar nisso, galera, ó. Sexta-feira agora, eu e a Tatiane vamos estar em Feira de Santana. Nós vamos ter um STS de Feira de Santana no domingo. Sexta-feira vai ter pizza, um jantar de negócio em negócio. Vai ter jantar de negócio em Feira de Santana ou pizza de negócio em Feira de Santana, Bahia. Então, se alguém conhece alguém em Feira de Santana, é hora lá, beleza? Então, nós vimos aqui pessoas chegarem em 3 meses, pessoas chegarem em 4 meses, pessoas chegarem em 3 anos. Vamos agora para o nível de milionário. Escreva aqui para mim nos comentários a pessoa que você conhece que chegou ao nível de milionário em menos tempo, chegou em quanto tempo? Escreva para mim aí agora, por favor, você que está aqui nessa live, que conhece alguém que chegou ao nível de milionário em menor tempo possível, chegou em quanto tempo? Bem-vindo, Dr. Ricardo Valdez. Galera, deixa eu dizer para você, essa live, a de hoje principalmente, vai ser um assunto que poucas pessoas ouviram, porque foi lá no Mastermind. Eu vou trazer para vocês o conteúdo do Mastermind. Então, escreva para mim aqui nos comentários quem é que você conhece que chegou a milionário em menos tempo, chegou em quanto tempo? 9 meses. Muito bem. Opa, Cida Guedes demorou 13 anos. Magno Vieira conhece alguém que chegou em 4 meses. Melofit conhece alguém que chegou em 1 ano. Vamos lá, coloque aí o milionário que você conhece que chegou em menos tempo. Chegou em quanto tempo? Em 1 ano, 2 anos. Opa, Lúcia, falar nisso, Lúcia, eu vi uma foto sua com Antônio Zambuja ontem, viu, Lúcia? Parabéns para o STS de Brasília. Lúcia conhece alguém que chegou em 8 meses. Beleza? Vamos agora para o nível de presidente. Galera,
Quem é a pessoa que você conhece que chegou no nível de presidente? Tâmara conhece alguém que chegou a milionário em 6 meses. Gina e Ângelo, 13 anos. Vinícius, massoterapeuta, conhece alguém que chegou em 3 anos. Agora aqui, para a gente finalizar essas perguntas, escreve para mim aí quem você conhece que chegou a presidente em menos tempo. Eu conheço pessoalmente uma menina lá da Coreia que chegou em 7 meses. Depois eu conheço o Sylvain Deschamps, que, se eu não me engano, chegou em 9 meses. E eu conheço o Paulo Carneiro, que chegou em 11 meses. Célio Durão, conhece alguém que chegou em 1 ano, 12 meses? Escreva aqui para mim nos comentários. Eu demorei 8 anos para chegar no nível de presidente, tá bom? Só para vocês saberem, meu presidente Henrique Memberg, 11 meses. Olha aí o Henrique Memberg. Beleza, então vamos lá. Vamos ao que interessa agora. Quando eu ouvi essa frase lá no Chile, eu já podia ter vindo embora. E eu quero que você entenda isso aqui agora. Sabe qual que é o nosso grande problema? E quando eu falo meu, o seu e de mais 88 pessoas que estão na live aí, o grande problema nosso é que a gente vive contando a nossa história para os outros. O grande problema nosso é que a gente vive contando a nossa realidade para os outros. E quando alguém hoje não chegou, por exemplo, a maioria que hoje já tem mais de 10 anos de Herbalife, a maioria das pessoas que estão nessa live aqui agora, de 90 pessoas nessa live, eu imagino que deve ter 70 que deve ter mais de 10 anos de Herbalife e ainda não chegou no nível de presidente. Agora, nós temos presidentes que chegaram em 11 meses. Então, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. A partir de hoje, sabe por quê? O nome da nossa live dessa semana vai ser Fazendo História. E é isso que eu quero convidar para você. Não dá para a gente mexer no passado, mas dá para a gente construir um futuro a partir de hoje. E o que nós vamos estar fazendo a partir de hoje? Vocês eu não sei, mas o que eu vou estar fazendo a partir de hoje, que a partir de hoje eu só vou contar história de sucesso para as pessoas de quem chegou rápido num determinado PIN. Então agora, quando eu conversar com alguém, sabe o que eu vou falar para a pessoa? Dá para chegar a Get em 3 meses, porque eu conheço gente que chegou a Get em 3 meses. Dá para chegar a Get em 4 meses. Dá para chegar a milionário em 4 meses. Dá para chegar a milionário em 7 meses, porque tem gente aqui que conhece alguém que chegou a milionário em 7 meses. E sabe o que é o mais importante? E a gente vai contar para todo mundo que dá para chegar a presidente em 11 meses. E na hora que eles perguntarem quem chegou, nós vamos ter 2 nomes para dizer. Henrique Memberg e Paulo Carneiro. Então deixa eu dizer para você. Isto para mim, galera, eu tô arrepiado aqui. Isto para mim já valeu a extravagância toda. É porque a gente está comprando história de fracassado. É porque a gente fica contando história de pessoas que não têm sucesso. Por que a gente não conta a história do Fit Corpo para todo mundo? Que chegou a 220k, que chegou a Chairman's Clubs em menos de 5 anos da Herbalife. Então deixa eu dizer para você. A partir de hoje está declarado. Nessas lives nossas, nós vamos começar a contar histórias aqui de pessoas, mesmo que não tenha nada a ver com a live, de vez em quando eu vou soltar aqui, eu conheço uma pessoa que chegou a presidente em 11 meses, eu conheço uma pessoa que chegou a milionário em 6, 7 meses, eu conheço uma pessoa que chegou a Get em 3 meses. Há quanto tempo, vamos ser honestos, há quanto tempo nós aqui dessa live não contamos esse tipo de história para os outros? Pessoas que chegaram a Get em 3 meses. Se uma pessoa chegou, é possível. Eu não sei quem vai entrar. Pode ser que entre uma pessoa com o mesmo perfil daquela que chegou em 3 meses. Pode ser que vai entrar alguém agora na sua organização e daqui a 7 meses ele está no nível de milionário. E vai chegar alguém no seu grupo que daqui a 11 meses está no nível de presidente. Mas se você não contar essa história, as pessoas não vão acreditar que é possível. As pessoas não vão acreditar que eles são capazes. Porque eles vão imaginar, eles vão basear na sua história, que tem 10 anos é equipe mundial, tem 10 anos é Get, tem 10 anos que é milionário. Então deixa eu dizer para você, se você sai dessa live de hoje só com esse pensamento, galera, eu tive que ir para o Chile, uma galera aqui que estava lá ouviu isso também, mas a minoria, que tinha menos de 1.000 pessoas, o evento tinha mais de 10 mil, mas tinha menos de 1.000 nessa sessão. Foi uma sessão muito exclusiva, né? Então deixa eu dizer para você, a partir de hoje,
É obrigação nossa começar a contar histórias de outras pessoas, mostrar as possibilidades de quem chegou rápido. Não vão contar a nossa vai ajudar para inspirar a pessoa a entrar no negócio, mas o que vai ajudar a pessoa a crescer no negócio são histórias de pessoas que cresceram rápido. História de pessoas que cresceram rápido. Então, deixa eu dizer para você, e não importa se você demorou 1, 2, 3 anos, ou se você tem 10 anos e está no nível de supervisor ainda, ou no nível de equipe mundial. O meu convite para você, que a partir de hoje, você vai ser ousado, você vai contar histórias de pessoas que cresceram rápido. Para isso você precisa ter um desejo de aprender. O tempo todo a gente precisa querer aprender, galera. Sabe por quê? Aprender com essas pessoas. O que alguém que chegou em 3 meses fez? Será que eu vou ter que fazer algumas lives aqui? Já está certo. Eu vou chamar algumas pessoas. Eu vou chamar o Henrique Menberg. Eu vou chamar o Paulo Carneiro. Depois, eu quero que vocês, alguém aí se puder me ajudam a fazer levantamento de quem chegou a presidente. Nós já temos 2, né? Eu preciso de 2 milionários que chegaram rápido. Eu preciso de um Get que chegou rápido também. E a gente vai fazer uma live inteira, uma semana inteira de live com quem chegou rápido. Aline, parabéns Aline, você e Guto arrasaram lá no palco da Extravaganza e conforme eu prometi, Aline, eu estava lá debaixo do palco para tirar uma foto e te parabenizar. Parabéns Aline, vocês e Guto orgulharam muito o Brasil com a subida de vocês lá no palco, sabia? Então deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui agora. A gente precisa entender que se tem pessoas que chegaram em 3 meses a Get, se pessoas chegaram a 4, 5, 6 meses a milionário, e se pessoas chegaram a 11 meses ao nível de presidente, essas pessoas são pessoas normais, elas existem, elas estão aí, a gente conhece essas pessoas. Então, eu vou trazer essas pessoas aqui na live, para elas contarem o que elas fizeram aqui. E eu tenho certeza que a gente vai estourar. Nós vamos fazer história, galera. Anota isso aí. A gente vai partir para cima. Agora, eu quero que você entenda que esse treinamento que teve na quinta-feira, esse treinamento chamado Mastermind, vai ser um treinamento que ele teve presencial lá na Extravaganza do Chile, tá? Mas ele vai ter um treinamento online. Nós vamos ter grupos de treinamento, grupo de WhatsApp. E o objetivo desse treinamento chamado Mastermind, né, que é uma mente master, né, é para apoiar cada um de nós a chegar ao nível de presidente. Bem-vindo, meu amigo Luciano Jorge. Senti sua falta ontem. Chegar ao nível de presidente. Vai ajudar você a chegar ao nível de Get, vai ajudar o Get a chegar ao nível de milionário, o milionário chegar no nível de presidente e nós presidentes chegarmos no nível de Chairman's Club. Esse é o objetivo do Mastermind. Deixa eu dizer para você, Wellington, eu quero mudar de nível. Primeira coisa, foca aí. Eu preciso ajudar pessoas que não estão no meu nível, ainda chegar no meu nível. Isso era o número 1. Cida Guedes está aqui na sala, quer chegar, por exemplo, a presidente, já que é milionária, tem que ajudar alguém a chegar a milionário. Magno Vieira quer chegar a presidente, tem que ajudar alguém a chegar a milionário. Aí automaticamente, alguém não, né? Algumas pessoas a chegar a milionário, né? Se vai ser o Augusto, se vai ser outra linha dele, eu não sei, né? Como é que alguém que é Get aqui vai chegar a milionário? Vamos pegar o exemplo da Suzana Rosendo, ou chegar da Aline, né, que foi qualificada agora. Como é que vai chegar a milionário? Ajudando 2 ou 3 pessoas a chegarem a Get. Agora, e nós presidentes? Nós vamos ter que ajudar alguém a chegar a presidente para nós chegarmos a Chairman. Ajudarmos 5 pessoas a chegar a presidente para a gente poder chegar a Chairman. Eu, na verdade, só preciso de mais 4, né? E, galera, sabe o que é interessante? A gente ouviu lá nesse Mastermind também. Eu sou uma pessoa que falto 4 pessoas para chegar a presidente, para chegar a Chairman. Eu tenho 1 e eu falto 4. Tem pessoas que não tem nenhum ainda.
Mas você sabia que tem pessoas que chegaram a presidente em 11 meses e que você sabe que você pode... Olha o que pode acontecer. Olha o que pode acontecer. Não estou falando que vai acontecer não, tá? Não é fácil, mas pode. Você recrutar 5 pessoas e esses 5 chegarem a presidente em 11 meses e daqui a 1 ano você é Chairman's Club na Herbalife. Você sabia que pode acontecer isso? Porque tem uma história que aconteceu. Alguém já chegou a presidente em 11 meses. Se alguém já chegou a presidente em 11 meses, por que não os seus downlines? Então, deixa eu dizer para você, aqui na Herbalife, a gente precisa atuar como dono de pequeno negócio, mas também como empreendedor. Você precisa ter esse entendimento. O tempo todo você tem que atuar como dono de pequeno negócio, aquele que faz tudo, parte operacional, mas também você tem que funcionar como um empreendedor. Alguém está pensando em duplicação, alguém está pensando em expansão. Quando eu falo agora que você pode recrutar alguém amanhã e esse cara 11 meses vai chegar, em 3 meses vai chegar a Get, em 8 meses está milionário e em 11 meses a presidente, você precisa acreditar nisso. Você precisa sair daqui com essa crença que é possível, que você é capaz também. Porque se uma pessoa foi, você pode. Então, mas o tempo todo eu tenho que ter essa atuação, eu tenho que ter esse jogo de como dono de pequeno negócio, trabalhando, focado, fazendo a parte operacional e também eu preciso fazer a parte de liderança, a parte de desenvolvimento, a parte de expansão do meu negócio. Eu quero que você entenda, e foi muito falado isso lá no Mastermind, que você precisa construir o seu negócio em função de cada região. Galera, deixa eu dizer para você, o Brasil é um país muito grande, eu sei que tem pessoas de outros países aqui também na live, mas cada região, às vezes, do seu país tem situações diferentes. E você precisa, como um empreendedor, a gente ouviu lá sobre um cara que é arquiteto, engenheiro e construtor. Eu nem vou entrar nesse detalhe aqui não para não complicar a cabeça de vocês. Mas eu quero que você tenha que ser uma pessoa estrategista. Você tem que começar a pensar, vem cá, em tal bairro, qual tipo de espaço que funciona melhor? Em tal cidade, qual tipo de espaço? Você sabia que um espaço na Avenida Paulista, às vezes não vai ser um espaço igualzinho um lá na Zona Norte ou na Zona Leste de São Paulo? Então o que você precisa entender é que o ambiente, o nosso ambiente, ele é fundamental para a gente definir como a gente vai fazer nosso negócio. Como assim um ambiente, Wellington? As condições do mercado ali, as condições econômicas daquela região, né? O panorama competitivo, você está competindo com quem? Você está competindo com bar, com restaurante? Você está competindo com boteco? Você está competindo com doceria? Qual é a cultura que tem ali? As pessoas têm o costume de tomar café fora de casa ou todo mundo toma café em casa? As pessoas têm o costume de almoçar em casa ou as pessoas almoçam fora de casa? As pessoas têm o costume de, quando saem do trabalho, passa para comer alguma coisa ou todo mundo vai jantar em casa? É importante você entender a cultura ali. E outra coisa, a demografia, né? Como que é a demografia aqui da minha região? Aqui é mais frio, no mais frio eu preciso fazer um chá quente, será que vai oferecer um chá quente? Que tipo de tecnologia que eu vou ter que usar? Então, é importante você empreender isso aqui, entender isso aqui. E o Eric Worre, e pode ser que hoje eu vou focar aqui agora nos conceitos chaves do Eric Worre. O Eric Worre, ele falou, na verdade eu vou passar um pouquinho mais do que isso aqui. Eu quero trazer para você alguns conceitos chaves, para você ter sucesso e você ser uma pessoa muito bem sucedida e daqui a 3 anos você está com sua história totalmente mudada. Primeira coisa, liderança. Nós vamos falar de liderança, nós vamos falar sobre sistema, nós vamos falar sobre habilidade e nós vamos falar mentalidade, nós vamos falar sobre estratégia. Então deixa eu dizer uma coisinha para você. Sobre liderança, anota aí. A primeira pessoa que você precisa liderar é você mesmo. Este tem que ser a pessoa. Se você não consegue se liderar, se você não consegue se controlar, se você não consegue se disciplinar, como é que você vai liderar outras pessoas? Não, já me lidero, já me controlo, já me disciplino, já me tornei uma pessoa melhor. Aí está na hora de você liderar equipes. Começa liderando uma pessoa, um distribuidor novo, começa liderando um cliente novo, faz um trabalho bem com ele, faz com que ele tenha resultado. Depois que você começar a liderar equipes, está na hora de você começar a liderar seus líderes. Galera, e liderar líder não é fácil, anota aí.
Porque todo mundo que é líder, e eu quero que todo mundo chegue a líder no meu grupo, entendeu? Mas liderar líderes não é fácil, porque os líderes, eles acham que eles sabem tudo. E a maioria dos líderes, eu falo isso por mim, né? Que às vezes você não ouve alguém, mas a maioria dos líderes, eles acham que já sabem tudo. E eu conheço pessoas na Herbalife, né? Alguém me perguntou ontem, inclusive, eu fiquei de responder a pessoa, acabou que eu não respondi ainda. Mas por que que alguém é milionário na minha organização e eu sou presidente abaixo, né? E a gente viu agora na Extravaganza uma pessoa que é uma das pessoas mais bem-sucedidas da Herbalife do mundo, chamado Michael Cole. Esse cara, Michael Cole, eu faço parte da organização dele. Ele tem mais de 300 presidentes na sua organização. Mas em compensação... 413. Quanto? 413. Tatiane está me consertando. Ele falou do Paulo. Tatiane está me consertando. Ele tem 413 presidentes na sua organização. Imagina bem alguém que tem 413 presidentes na sua organização. E desses 413 presidentes, tem vários Chairman's Club. Tem clubes de fundadores, né? E ele ganha menos. Então, imagina bem uma pessoa dessa liderar alguém que ganha mais do que ela. Liderar alguém que chegou num PIN maior. Mas você vai ter que começar liderando a você mesmo. Você está sendo um bom líder de você mesmo. Você está inspirando a sua equipe com os seus resultados. E todo mundo aqui pode começar a construir resultados novos. Então a primeira coisa que eu quero falar de liderança, antes de você liderar uma equipe, antes de você liderar os seus líderes, você precisa começar liderando a você mesmo. E eu quero pegar essa live de hoje, eu vou terminar essa live de hoje ouvindo uma pessoa, tá? Eu não sei quem, mas eu vou chamar alguém que estava na Extravaganza e de preferência que estava no Mastermind, beleza? Sobre sistema, uma das chaves para o sucesso que o Eric Warwick falou foi sobre sistema. E a gente precisa ter um fluxo. E a maioria de nós não tem fluxo. A maioria de nós não tem um fluxo. Não tem um fluxo de negócio, não tem um fluxo entre um contato até o cliente. Eu não sei se está na hora não, mas eu sugiro você procurar o presidente seu da sua organização, porque senão daqui a pouco vão falar assim, o Wellington agora está dando opinião na organização dos outros. Não, eu sugiro você procurar o seu presidente e falar assim, qual que é o meu fluxo? Qual que é o fluxo da nossa organização? Mas a gente precisa ter um fluxo. Não tem como alguém ser bem sucedido se não tiver um fluxo, né? Um fluxo entre primeiro contato, aí faz uma apresentação. Gente, fluxo ou esteira é a mesma coisa. A gente teve aqui há poucos dias a Vanessa, ela falou do fluxo dela. Aí a gente teve a Aline falou do fluxo dela. Mas nós precisamos ter um fluxo de alguém que entra como cadastrado até o objetivo final, que seja um distribuidor. E a gente precisa de um fluxo também, quem é para negócio de distribuidor até chegar no nível de supervisor, um fluxo de supervisor da equipe mundial, um fluxo de equipe mundial para Get e um fluxo de Get milionário. A gente pode falar de fluxo aqui, pegar uma live um dia desse aí e falar sobre fluxo. Outra coisa importante, como chave para ter sucesso, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Deixa eu dizer para você, você precisa assumir riscos. Tem pessoas que estão nessa live que eu não sei o que deu na cabeça delas que não foi para Extravaganza. E a maioria vai falar assim, porque eu não tinha dinheiro, então é por isso mesmo que você devia ter ido. Dormia no chão do quarto dos outros, dormia em qualquer lugar, dormia na rodoviária, ficava 4, 5 no hotel, dentro de um quarto do Airbnb, se virava, mas dava um jeito. A galera do Rio Grande do Sul foi de ônibus. Então deixa eu dizer para você, você precisa assumir risco. Não dá pra gente mexer no passado, não dá pra eu ficar brigando com você porque você não foi para Extravaganza. Mas vamos fazer daqui para frente uma história diferente. Vamos mudar nossa mentalidade, vamos assumir risco, vamos assumir tempo. Gente, você tem que assumir risco, você tem que pegar a sua mentalidade, qual é o tempo que eu tenho que dedicar a qualquer coisa, onde é que vale a pena eu investir dinheiro. Gente, a gente sabe que eu aprendi lá agora e que geralmente eu não faço, eu faço muito pouco.
A gente precisa investir parte dos nossos ganhos no negócio de volta. Eu saí lá decidido, acabou que eu esqueci e agora que eu estou lembrando de novo desse negócio. Mas eu preciso definir, se eu vou gastar 5, 8, 10% do que eu receber da Herbalife e falar assim, ó, isso aqui eu não mexo, isso aqui eu vou reinvestir no meu negócio. Reinvestir em tráfego pago, reinvestir em promoções, reinvestir em treinamentos, reinvestir em viagens, mas a gente precisa fazer isso. O tempo todo eu preciso pegar. Então, imagina quanto que eu quero falar especialmente para uma pessoa, que não vou falar o nome dela não, mas eu quero falar para uma pessoa aqui. Quanto que você ganhou com a Herbalife no último ano e devia ter investido uma parte disso aí para ter ido para extravaganza e você não foi. Então deixa eu dizer uma coisinha para você. Você precisa investir no seu crescimento aqui. Se eu já parasse essa live de hoje, já valia a pena para você duas coisas. Número 1, nós precisamos contar a história de sucesso de pessoas que chegaram rápido. Esquece da nossa realidade. Nós vamos começar a promover quem é que teve sucesso rápido. E nós vamos encontrar pessoas que vão querer ter sucesso rápido. Número 2, a gente precisa pegar uma parte dos nossos ganhos, e não importa se é 100, 200, 300, 500 ou R$1.000 mensalmente, e a gente precisa investir no nosso negócio. Você sabia que as pessoas empreendedoras, elas trabalham com o que elas têm, né? Eles não esperam o momento perfeito, não. Tem gente que está esperando o momento perfeito. As pessoas empreendedoras, elas usam o que elas têm, elas usam os talentos que elas têm, elas usam as habilidades que elas têm, naquele momento. Quando se surgir outro momento, ela tem uma condição melhor, beleza, ela age diferente. Se ela tem um talento diferente depois, ela usa o outro talento dela. Se ela tem uma habilidade nova, ela usa uma habilidade dela depois. Mas naquele momento, no primeiro momento, ela vai usar as habilidades, os talentos e o que ela tem naquele momento. Habilidades. Vamos falar de habilidades. A gente precisa aprender habilidades novas. A gente precisa trabalhar nas habilidades que a gente já tem. As habilidades que eu e você já temos, elas já são suficientes para a gente mudar de nível. As habilidades que a gente já tem, anota aí, mais as que a gente vai aprender, elas são suficientes para realizar todos os nossos sonhos. Eu não estou falando alguns sonhos, eu estou falando todos os nossos sonhos. Sabe o que eu e você precisamos fazer? A gente precisa, urgente, criar a habilidade de contar a nossa história. Eu queria fazer um desafio daqui para o final do ano. O desafio do final do ano é daqui até o final do ano, no mínimo todo dia, a gente vai contar a nossa história para alguém. Conta a nossa história só para a pessoa entrar na Herbalife. E vai contar a história de alguém para a pessoa crescer rápido. Tá entendendo? Então conte a sua história. E a sua história, a melhor parte da sua história que você tem que contar ela, é que você vai falar para a pessoa se identificar, né? Nós vamos falar sobre contar histórias aqui ao longo da live, dessa semana. Às vezes não vai dar tempo da gente falar isso hoje, mas eu quero dizer para você que a gente tem que ser estratégico. A gente precisa manter os princípios, sim. Usar, vestir, falar. Galera, deixa eu dizer para você, nunca foi tão óbvio que o mundo digital veio para ficar, mas nada substitui o presencial. Nada substitui o contato, nada substitui um panfleto na mão que você vai entregar para alguém e vai pegar o contato da pessoa. Ontem eu fui almoçar, levar o VIP para almoçar. Quando eu chego e entraram lá 6 pessoas da Herbalife. E eu estava para trás, nem sei por que eu fiquei para trás. Acho que eu fui o último a entrar na hora lá. Quando eu entrei, eu estava com o meu boto, esse boto grande. E a pessoa me pergunta pelo boto. Lá na hora eu já gerei contato. Elisa. E aí já gerei contato com Elisa, peguei o contato, mandei a minha história para ela, já mandei o Instagram do espaço e eu já vou ligar para Elisa hoje para marcar um contato com ela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esses princípios de usar, vestir, falar, usar boto, camisa adesivada, carro adesivado, isso não vai acabar nunca, nem no ano de 3063, se Cristo não tiver voltado ainda. Deixa eu dizer uma coisa para você, mas você precisa manter os princípios, você precisa manter os conceitos básicos e tem que saber como aplicá-los em situações diferentes.
Eu sei que usar, vestir, falar, você tem que saber que isso aí você pode usar em qualquer lugar. Não tem nenhum lugar que você não pode usar esses princípios de usar, vestir e falar. Então a pergunta é, com quantas pessoas você está falando diariamente? Para quantas pessoas você está contando essa história? Recomendaram para a gente ler um livro lá. Eu não tenho o livro ainda, não sei se alguém tem, mas se alguém tem em PDF, compartilha que eu vou compartilhar no grupo. O livro chama O Obstáculo é o Caminho. O Eric Work sugeriu esse livro, O Obstáculo é o Caminho. Esse programa de Mastermind da Herbalife, ele vai ajudar todo mundo que quer mudar de nível. E a pergunta é como eu posso tirar proveito disso, né? Primeira coisa, quando esse programa for liberado para assistir em vídeos, em treinamentos online, né, virtuais, tem que anotar. Faça o máximo de anotação. Galera, deixa eu dizer para você, tudo que eu estou falando para vocês aqui agora foi de anotações que eu fiz lá no Chile, na extravaganza. Eu não estou falando uma palavra que eu não tenha anotado, mas você tem que fazer anotações, você tem que obter informação para você e para a sua equipe. Você precisa ser responsável. Na hora que você começar a fazer o curso Mastermind, que a Herbalife vai liberar o curso, é hora de você começar a compartilhar isso com a sua equipe. Você tem que ser responsável de assumir a responsabilidade do seu negócio, que daqui para frente vai ser diferente. O que você não fez até nos primeiros 6 meses, que hoje acaba, falar nisso é o último dia do mês hoje, amanhã não tem como pagar pontos de volume na Herbalife, os pedidos têm que ser pagos hoje, tá? Não deixe para amanhã, não perca uma qualificação para amanhã. Lembrando que tem as promoções da Herbalife aí de 1.500 pontos, tem as previsão para novos distribuidores aí de construtor de sucesso de 1.000 pontos. Então hoje é o último dia das promoções. Você precisa, quando a Herbalife liberar esse curso chamado Mastermind, você precisa participar, você precisa aprender, você precisa colocar o seu grupo nele também, seja o responsável. Vão ser formados grupos, do Mastermind. E a Herbalife vai falar isso, vai mandar por WhatsApp para as pessoas. E você pode ser o líder de um grupo. Agora uma coisa eu digo para você. Em todo grupo que você for participar a partir de hoje, anota aí. Você participa do grupo de ciclista, você participa do grupo de caminhada, você tem um grupinho ali da academia, você tem um grupinho ali da igreja, você tem um grupinho do seu trabalho, tem um grupinho que treina junto. A dica é, em todo grupo que você for participar, você precisa ter atitudes e ações que façam que você seja o líder daquele grupo. Anota aí, nós precisamos estar na cabeça. A gente precisa, Wellington, mas eu sou a pessoa mais humilde lá do meu grupo que eu participe. Vá com as suas atitudes, com seus talentos, com suas habilidades, vai ganhando espaço, vai mostrando serviço, que daí a pouco você vai ser um líder daquele grupo. E quando você for o líder daquele grupo, você vai conseguir impactar, você vai conseguir impactar mais pessoas, você vai conseguir contagiar mais pessoas. Mas é importante que você entenda que quando você participa desses grupos de mentoria, desse grupo chamado Mastermind, você precisa estabelecer uma meta. Quantas pessoas da sua equipe também vão participar do grupo de Mastermind? A primeira coisa é você, cada um aqui tomar a decisão que vai participar do Mastermind. O livro que eu falei é O Obstáculo é o Caminho. Livro O Obstáculo é o Caminho. E a última coisa que eu quero falar para você sobre essas estratégias, sobre como tirar proveito do livro do Mastermind, comprometa-se 100% com as tarefas e desafios. Dentro desse grupo de Mastermind vão ter grupos de WhatsApp que vão ter desafios e tarefas. E a gente precisa comprometer 100% com eles. E eu quero pegar esses últimos 8 minutos aqui de live. Eu quero falar sobre atributos de um líder. E um líder não tem nada a ver com PIN, tá? Eu sou Gates, eu sou milionário, eu sou presidente. Não tem nada a ver com PIN. Liderança tem a ver com a sua atitude. A liderança tem a ver com a sua postura. Primeira coisa, um líder ele é independente. Então se você trazer gente para o seu grupo e ele se tornar, ele crescer mais que você, excelente. Só não deixa o ego subir.
Mas se ele é produtivo, ele cresce mais que você, porque você conseguiu um líder. Um líder é independente. O líder, ele consegue construir negócios sem você. O nosso objetivo, galera, é que as pessoas se tornem independentes o mais rápido possível. Então essa é a primeira atitude de um líder, é que ele seja independente. Esse é o primeiro atributo. Número 2, ele resolve problemas. O segredo está em resolver o maior número de problemas possível. Você tem que se especializar em solucionar problemas. Cada problema que surgir na sua vida, anota aí, é uma oportunidade. Você sabia que os bons líderes, eles são construídos, os bons líderes, eles são consistentes, os bons líderes, eles são persistentes, os bons líderes, eles não desistem. Outra coisa que você precisa entender sobre liderança, que liderança, eu não conheço nenhum líder que desistiu. Eu conheço líder que fracassou no caminho, mas nunca desistiu. Porque desistir é a coisa mais fácil do mundo. As pessoas geralmente elas têm medo. As pessoas têm medo de investir, as pessoas têm medo de dar o primeiro passo, as pessoas têm medo de assumir a responsabilidade. Os líderes, eles têm uma grande visão. Os líderes, eles comunicam de forma bem clara para as pessoas como é que elas podem chegar. Os líderes têm o caminho onde as pessoas podem seguir. Deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui nessa live. Não tem nada a ver com o seu PIN atual, não tem nada a ver com quanto você ganha. Tem a ver com as suas atitudes, tem a ver com o seu no dia a dia. Como é que você age com o que acontece com você. A maioria das pessoas, elas não dão um passo a mais por causa de medo. E quando a pessoa tem medo, ela não vai para lugar nenhum. A pergunta que você precisa fazer é você como líder. A vida de quantas pessoas você vai transformar, né? Outra coisa, você precisa entender que bons líderes são aqueles que criam ações, né? A maioria das pessoas, elas esperam para que alguém haja. O líder é aquele que tem iniciativa, ele cria ação. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã de hoje é: quantos líderes da sua organização tem esses 5 pontos que eu falei? Vou repetir. Primeiro, é independente. Número 2, soluciona problema. Número 3, ele é uma pessoa que ele é consistente. Número 4, ele tem uma visão clara, uma visão ampla. Ele sabe onde vai chegar. E número 5, eles criam ações. A pergunta que você precisa fazer é: na sua equipe, quantas pessoas que você tem que tem esses 5 atributos? Wellington, eu tenho um que tem um só, mas não tem o outro. Então está na hora de você procurar essas pessoas. E elas estão aí fora, elas existem. A pergunta é: o que você está fazendo no dia a dia para ir atrás dessas pessoas? Deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui nessa live hoje. Eu quero que você entenda, independente do que está vivendo, hoje acaba o primeiro semestre de 2026. Eu falei no início do ano, na verdade eu comecei a falar em dezembro, que 2025 ia ser o nosso ano modelo. 2025 a gente ia criar um modelo de ano que a partir de 2026 a gente ia usar esse modelo e ia fazer pequenos ajustes. Modelo para vendas, modelo para resultado de produto, modelo para negócio, para recrutamento, para expansão, para duplicação. Então esse é o ano. Então deixa eu dizer para você, eu não sei o que você fez até agora, mas não dá para a gente mudar o passado, mas dá para a gente agora tomar decisões. Então deixa eu dizer uma coisa para você, sabe o que eu percebo quando eu tenho 24 anos de Herbalife? Que as pessoas fracassadas, elas demoram a tomar decisão e na hora que o negócio aperta, elas desistem rápido. E as pessoas de sucesso, elas tomam decisão muito rápido, elas não pensam muito não, mas para desistir, elas demoram a desistir. Elas passam o que precisam, elas fazem o que tem que ser feito até conseguirem aquilo que elas querem. Então, se você está aqui hoje, eu quero fazer uma pergunta para você. Você está jogando em qual time? Você está jogando no time dos fracassados, que demoram a decidir e desistem rápido? Ou você está jogando no time dos campeões, dos vencedores? Aquelas pessoas que decidem rápido e demoram a desistir. Então, deixa eu dizer para você, não importa
qual é o tempo que você tem nesse negócio. Se você está começando agora, ou se você tem mais de 10 ou 15 anos, ou 20. Daqui para o final do ano, nos próximos 6 meses, a gente pode fazer um negócio mudar completamente. Eu quero deixar um exercício para casa. Esse exercício nós fizemos lá. O treinamento ficou parado durante 30 minutos. Nós formamos um grupo de pessoas e nós fizemos um exercício lá. Eu queria que você fizesse esse exercício. O exercício é: junta você, pode ser você com alguns amigos, você com alguém da sua família, você com a sua equipe, junte aí e faça o exercício de hoje. O exercício de hoje tem 2 pontos. Número 1, qual é o seu maior obstáculo para você crescer profissionalmente? Esse você vai colocar no papel. Vai juntar um grupinho, você, sua mulher, sua filha, ou você, um distribuidor, um downline, e vai escrever lá: qual é o seu maior obstáculo para crescer profissionalmente? Essa é a primeira pergunta que você precisa detectar qual é esse obstáculo. Número 2, o que você está fazendo para consertar isso? O que você está fazendo para consertar esse obstáculo? Então, quanto tempo vai demorar esse exercício? Vocês têm até amanhã. E amanhã eu vou perguntar aqui: quem é que fez o exercício aí de relacionar qual é o seu maior obstáculo que está impedindo você crescer? E número 2, o que você está fazendo para consertar isso, para melhorar isso, beleza? Se você quer saber quais são os meus maiores obstáculos, no meu caso é ter primeiras 50 linhas de espaço vida saudável em Salvador. E se você pergunta: Wellington, o que você está fazendo para mudar isso? Teoricamente, nada em específico, mas uma coisa eu sei: eu posso fazer daqui para o final do ano. Nós temos 6 meses. Nós temos aí, se você pegar o ano, né, são 365 dias. Nós temos aí mais ou menos 130 dias ainda. 130 dias, 180 dias, desculpa. 180 dias para a gente fazer o que nós não fizemos nos últimos 6 meses. Então, galerinha, vamos partir para cima. E amanhã, 7 horas da manhã, nós estamos aqui. E eu não consegui encerrar nem o primeiro dia da extravaganza, que foi o Mastermind. Mas 2 coisas só já valeu a pena para mim. Número 1, eu preciso começar a contar a história de sucesso de pessoas que cresceram rápido. Parar de viver pela minha realidade, pelos meus resultados. Eu preciso ter a atitude do meu PIN, mesmo que eu não tenha o cheque. E eu preciso contar a minha história pessoal para alguém todos os dias. Então sai daqui com essas 3 metas. Contar a história de pessoas bem-sucedidas para mostrar para pessoas que elas podem. Número 2, você precisa contar a sua história para as pessoas. E número 3, você precisa ter a atitude e a postura do PIN que você chegou, independente dos resultados que você está tendo. Belezinha, galera? Então até amanhã, 7 horas da manhã. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.